Você sonhou com o rato? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho a playlist Sonhos com Ratos. Dê uma olhada nos vídeos porque eles vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte: Olá, professor, tudo bem? Eu sonhei com um rato grande. O que significa? Gratidão. Finaliza o internauta. Bom, um rato grande significa que você está vendo um problema de alta complexidade no seu sonho. Não é um problema grande, é um problema de alta complexidade, tá? Aí é preciso analisar os detalhes como aconteceram. Se você só via o rato grande, representa que você tem um problema complexo para resolver. Mas se você matou o rato é muito positivo. Tá? Ver ratos grandes mortos também é positivo. Você precisa dominar esse roedor no sonho quando você ouvir, porque o enunciado será bem melhor. Quando é que a pessoa pode sonhar com rato grande? Quando ela se incomodou com pessoas aí que são egoístas, pessoas que não querem o bem para todos, mas pode também envolver vícios ou ego ou espiritismo. Por isso que é um problema de alta complexidade. Você pode se livrar ali de um pedaço do problema e restar outro, porque uma coisa está interseccionada à outra. Então, rato grande vai exigir de você grande conhecimento, grande força de vontade, tá? O seu esforço ali terá que ser extra para vencer algo que pode destruir você, porque rato é um animal destruidor, ele é um roedor, né? Ele é simbologia ali de coisas muito negativas. Existem doenças, epidemias que vêm do rato. O Egito nunca teve epidemias, porque sempre o egípcio gostou muito de rato. Então, no Egito antigo, existiam muitos ratos. Há pouco tempo, aí teve uma peste, se eu não me engano, era peste negra, que veio do rato, porque as pessoas não tinham gato. Então, é isso que está demonstrando ali o rato grande no seu sonho, a necessidade de você diminuir o seu ego e aumentar o seu saber, porque o que pode estar alimentando esse problema complexo que você tem pode ser o seu ego. De repente, se você tirar o seu ego, porque Jesus Cristo nos ensinou isso. O maior apelo de Jesus Cristo foi: deixa o ego de lado, o ego não venha somar, o ego não quer o que é bom para todos e não vem de encontro ao que o Todo-Poderoso espera dos humanos, da sua criação. Então, você tem um vício também. Pode ser ali um vício da zona de conforto. Pessoa que fica na zona de conforto está sendo uma pessoa que está deixando de desenvolver, está deixando de se tornar melhor e maior. Pode também se tratar de vícios alcoólicos ou qualquer outro tipo de droga aí, tá? Mas aquilo que alimenta a complexidade do problema que você tem é o seu ego. É ali que você precisa começar a combater. Quando nós deixamos o ego de lado, nós também automaticamente tiramos o nosso ponto de vista das coisas negativas, porque isso é automático. Quando você deixa o seu ego de lado, você está optando por uma solução boa, por bons caminhos. Automaticamente você está entrando em frequências positivas. E toda frequência positiva gera magnetismo positivo. Então, deixando o ego de lado, a tendência
é a de que o seu caminho se abra mais e mais e mais, vai clareando até você se ver ali em solo firme. Da mesma forma, e por outro lado, uma pessoa que toma decisões negativas, inflando o ego, não querendo admitir os seus erros, por exemplo, a pessoa está optando por uma frequência negativa, gerando automaticamente para si um magnetismo negativo, atraindo mais do mesmo, que significa alimentar o rato roedor, alimentar ali o símbolo daquilo que destrói os resultados da sua vida, tá? Não existe nada melhor do que aumentar o saber, buscar informação, ler um livro, assistir um vídeo instrutivo, seguir, acompanhar gente boa, na essência mesmo. Não pessoas hilárias, mas pessoas boas. Aí você vai conseguir aí se desdobrar positivamente, tá? Sonhar com ratos falando, por exemplo. De repente você pode ver no seu sonho um rato que ele é grande e além de ser grande, ele ainda fala. Então ali já tem um sinal muito óbvio de que você está lidando com forças ocultas. É claro que o rato não falou e não fala, mas um espírito que é representado pelo rato ou uma falange de forças ocultas está ali se comunicando. Então é preciso ver o que o rato falou para você no seu sonho, né? Mas independente do que o rato venha falar no seu sonho, você precisa deixar o seu ego de lado e deixar a centelha divina agir dentro de você. Porque quando nós inflamos demais o nosso ego, fica muito difícil para o Divino Espírito Santo atuar em nós. E a gente pensa que está ganhando vantagem e, na verdade, está contido na Matrix, que não quer o bem para todos, né? Mas quer tudo para um número muito reduzido de pessoas. Prezado internauta, aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Ali você visualiza com facilidade assuntos importantes, nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Quando você acompanha o meu canal, você passa a receber luz e iluminação, porque aqui eu prospecto bem para todos e não o Todo-Poderoso só para mim. Aquele véu que não deixa você entender as coisas começa a ser retirado da sua psique. Por isso é muito importante que você acompanhe o meu canal, porque existem poderes ocultos que vendam a psique da pessoa e ela vê que o rato existe na vida dela, mas ela não vê como se livrar do rato, tá? Então, se você acompanhar o meu canal, esse véu será retirado da sua psique e você verá o que realmente está acontecendo na sua vida. Prezado internauta, obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.